Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer um compilado da legislação para o concurso do Embrapa. Cargo de analista, para quem tem legislação, do mesmo do analista, eu acho que serve para pesquisador também. Então dei uma conferida aí, se for o mesmo conteúdo, acho que dá para aproveitar. Vamos ver estatal, a lei das estatais, depois a gente vai pegar a lei que regulamenta as estatais, depois a gente vai pegar o estatuto do Embrapa, o código de conduta, o plano diretor e o LGPD. Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis artigos, seis conteúdos que a gente vai ter que estudar, tentar fazer bem rapidinho, apontando os pontos principais que eu acredito que possa ser cobrado da gente na prova. Pessoal, com relação às estatais, eu acho que o começo aqui deve ser entender esse sumário. Perceber que a lei das estatais é dividida em disposições gerais, que vai falar dos conselhos e como que funciona as coisas dentro da estatal, e em seguida ela fala das licitações. Então, essa lei é dividida basicamente assim. Uma parte ela vai falar como que deve funcionar a parte orgânica de uma estatal, que é esse começo. Em seguida ela fala sobre as contratações, que eu nem vou me aprofundar muito, porque tem muito a ver com licitação, já é uma coisa que a maioria do pessoal já estuda, né? E é um assunto que, para explicar agora, também é muito denso. Então, assim, eu vou apontar mais aqui a parte inicial de como que funciona essa estrutura orgânica de uma estatal, como que deveria funcionar. E a parte de licitação, eu vou apontar algumas coisas que até são já da época que eu estudava só licitação. Primeiro ponto aqui a ser destacado, a gente tem o título 1, título 2, como falamos, disposição orgânica e licitações. No parágrafo 1º aqui do artigo 1º, ele já fala que as que recebem receita operacional bruta inferior a 90 mil, não se aplica o título 1, essas disposições preliminares aqui. Primeiro ponto, gravar, 90 mil. É receita operacional bruta, não é líquida, né? E é inferior a 90, não superior. Essa parte aqui também bem importante, ainda que, né, o parágrafo 2º ainda artigo 1º vai falar que tais dispositivos aqui aplicam-se a dependente, empresa pública dependente, que explora atividade econômica. Aí depois ele fala aqui, ó, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Então, eu destaco o ainda que, tá? Então, mesmo nessa situação, o capítulo 1 e o capítulo 2 do título 2, né, lá da parte das licitações, é, aplica-se à empresa pública dependente que explora atividade econômica, ainda que em regime de monopólio da União. Destaquemos então isso. Só essa aqui clássica, né? Mas é bom a gente ler, né? A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e suas subsidiárias. É importante a gente ver que subsidiárias aqui vai ter um tratamento bastante voltado para ela. Então a gente vai ver muitos dispositivos ali falando, tratando em algo sobre criação de subsidiárias, o que pode fazer, algo assim. A, a constituição da empresa pública e da sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal. Destaco prévia autorização legal que indique de forma clara e relevante o quê? O interesse coletivo, o relevante, indique de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Por quê? Porque somente por conta de um desses dois motivos é que pode ser criada uma empresa pública. Vejam que abaixo já fala da subsidiária, depende de autorização legislativa. Destaco depende de autorização legislativa. E tem alguma coisa aqui que independe de autorização legislativa? Não, por enquanto tudo depende de autorização legislativa. Também as subsidiárias, de empresa pública, sociedade de economia mista. Aqui tem um detalhe importante. A autorização legislativa é para criação e para participação de qualquer delas em empresa privada. Então, para que uma empresa pública, uma subsidiária de uma empresa pública, participe em uma outra empresa privada, também depende de autorização legislativa. Só que, no parágrafo 3º, ele dá uma exceção. Não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia, participações autorizadas pelo Conselho de Administração. Então, nesses casos aqui, a participação em empresa privada não depende de autorização legislativa. Quando for operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia, participações autorizadas pelo Conselho de Administração daquela empresa estatal. Destaco o artigo 3º e artigo 4º, a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Ambas aqui do privado, certo? Autorizado por lei, patrimônio próprio, e a empresa pública já destaca aqui esse patrimônio próprio, e a sociedade de economia mista já destaca a parte aqui de sociedade anônima, né? O grande diferencial, capital social da empresa pública integralmente detido pelo Estado, enquanto na sociedade de economia mista é em sua maioria as ações com direito a voto. Artigo 8º, ele traz uns requisitos mínimos aqui de transparência, elaboração de carta anual, né, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, fala de adequação, divulgação tempestiva, então ele fala de alguns aspectos mínimos que são requisitos de transparência. Legal dar uma olhada, né? É bem óbvio, assim, eu só destaco mais a parte de um ano aqui, não consigo imaginar uma questão trazendo algo aqui que pudesse nos surpreender, porque já estamos acostumados com o que são requisitos de transparência, né? Então a gente já meio que consegue entender bem o que o dispositivo quer tratar aqui. Essa parte aqui já eu acho bastante profunda, assim, é bem peculiar, na verdade. Vamos falar aqui, ó. Quaisquer obrigações, tal, que forem ali da empresa pública, das estatais, vamos dizer assim, que explorem atividade econômica, ou seja, situações essas em condições distintas às de qualquer outra empresa, vamos supor, vocês têm qualquer diferenciação no tratamento, né, isso deve estar, para que isso aconteça, deve estar em lei ou regulamento, e o custo ali, as receitas discriminadas e divulgados, tá? Então, esse tratamento diferenciado, ele deve estar em lei ou regulamento,
e ter o custo, né, e suas receitas ali, o que que aconteceu nessa parte do dinheiro, por que que teve esse benefício ou qualquer outra coisa, tem que estar tudo explícito. Quando a gente está estudando aqui os estatais, tem uma parte bem interessante que a gente começa, como a gente está estudando estatal, lei das estatais, a lei que regulamenta as estatais, né? E depois o estatuto, né, que é tratado na lei das estatais, a lei das estatais vai falar que tem que ter um estatuto, qual é a função do estatuto, vai falar que tem um código de conduta, vai falar que tem que ter conselho de administração. Então a gente começa a perceber, quando a gente vai estudar lá o estatuto, a gente vê que é um cumprimento do que a lei das estatais preconiza. Então vejam aqui no artigo 9º, ele começa a falar de gestão de risco e controle interno. E daí no parágrafo primeiro ele fala, deve ser elaborado e divulgado um código de conduta e integridade. E a gente está estudando código de conduta e integridade, né? Mas que a Embrapa deu um nome um pouco maior, código de conduta, ética e integridade, a gente está estudando, né? Então, aqui, na lei das estatais, a gente vê de forma abrangente o que deve trazer, né? Ó, deve dispor sobre princípios, instâncias internas, canal de denúncias, mecanismos de proteção, sanções, e a gente tem um prazo aqui, previsão de treinamento periódico, no mínimo anual. Então, pode ser semestral, pode ser mensal, mas não pode ser bianual, né? A cada 2 anos. Ainda sobre riscos, a gente tem algumas partes que falam sobre vinculação, né? Alguns órgãos, eles têm essa vinculação, às vezes, direto ao presidente ou direto ao conselho de administração, buscando essa parte de impessoalidade ou retirar algum viés ali de decisão que possa haver, ou até mesmo por conta de quem seja o suspeito ou transgressor de alguma conduta, né? Às vezes pode ser que seja a pessoa que em tese você estaria subordinado, então por isso que é importante é, ter essa vinculação a órgãos de maior estatura, né, dentro da empresa. Então percebam aqui que essa parte de riscos, né, é vinculada ao diretor-presidente, liderada por um diretor estatutário. Então, é vinculada direto ao diretor-presidente, mas ela é liderada por um diretor, um outro diretor estatutário. Percebam que aqui embaixo vai falar da auditoria interna, né? Então, a área responsável pela verificação ao diretor-presidente e o diretor estatutário lidera. Já a auditoria interna é vinculada ao conselho de administração, ou diretamente, ou por meio do comitê de auditoria estatutária. Só linkando aqui com o Estatuto da Embrapa, né? Então, aqui a empresa pública e a sociedade economista deverão criar um comitê estatutário para verificar a conformidade de processo de indicação e de avaliação de membros para o conselho de administração e para o conselho fiscal. Indo lá no Estatuto, a gente vê no artigo 48 que a Embrapa deverá dispor de comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão, remuneração que visa assessorar os acionistas do conselho de administração no processo de indicação, de avaliação, de sucessão, remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros colegiados. A gente vê aqui o cumprimento da lei das estatais. Eu acredito que seja esse o comitê, né? O nome não é igualzinho, mas a gente vê que trata ali da mesma função. No fim, a gente tem que ir passando tudo, né? Mas eu tô realmente tentando ir no que eu acho que é mais importante. Sei que vai levando tempo, mas devagarinho a gente vai abrangendo aí todas as normas. Cai bastante isso aqui, artigo 11. A empresa pública não poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores imobiliários conversíveis em ações. Ou não pode também emitir partes beneficiárias. Leiam aqui o artigo 11, por favor. Parágrafo único do 12. A sociedade de economia mista poderá solucionar mediante arbitragem, né? Para quem já estuda já deve ter se deparado com essa palavra, é uma forma de resolver os conflitos aí entre duas pessoas. Bastante questão vem com essa de pode ou não pode arbitragem, né? Se vir alguém de fora, algo assim. Enfim, a gente só tem que decorar que pode, tá? Poderá, né? Não é uma regra. Então, deu uma divergência ali, alguma coisa, pode ter essa arbitragem, que se não me engano é chamar alguém de fora para ajudar a resolver aí o problema. Então, aqui começa a falar que vai ter que ter um estatuto aqui, né? Uma lei, né? Ela vai falar sobre as diretrizes, a lei autoriza a criação. Aí nessa lei tem que dispor sobre diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto. Então, algumas regras básicas que já vão servir para toda e qualquer empresa estatal. E daí o estatuto vai lá tratar sobre isso. O estatuto vai falar da Constituição, funcionamento do Conselho de Administração. Daí a gente vai lá e olha no nosso, vai ter lá o Conselho de Administração, tananana. O que é importante aqui? A gente saber o número que fala aqui, e quando ele tem ali uma faixa, né, que você pode trabalhar, então é importante lá ver, pra gente tem que começar a fazer essa diferenciação. Na lei das estatais fala que o conselho de administração pode ter de 7 a 11 membros. E que há no mínimo 3 diretores. Então é legal a gente ir lá no Estatuto da Embrapa e ver quantos membros tem no conselho de administração. Quantos diretores tem. Ou quantos fala, né? De repente lá pode dizer também que no mínimo serão tantos. O que mais que a gente tem que ver aqui e ver lá? Prazo de gestão dos membros do conselho de administração. E do diretor. Né? Então aqui é não superior a 2. Então tem que lá ver se é 1, se é 6 meses, se é 2 anos, né? E 3 reconduções no máximo. Depois ele vai falar a mesma coisa do Conselho Fiscal. Aqui a gente já tem que estar bem atento para não fazer confusão com tanto número. Se a gente pegar aqui para comparar, por exemplo, Conselho de Administração 7 a 11 fala na lei das estatais. Então ela dá lá essa possibilidade. Quando a gente vai para o Estatuto da Embrapa, a gente vê aqui, vamos conferir. O Estatuto tem Conselho de Administração 8 membros. Mínimo 3 diretores. A gente vem aqui no Estatuto da Embrapa, diretoria executiva composta pelo presidente da Embrapa e mais 4, então tem 5 membros. E quando a gente vem aqui dar uma olhada, por exemplo, nesses prazos de gestão, tá certinho também. Lá no Embrapa, ela usa o máximo. Então, aqui é o conselho de administração, diretor, e depois a gente tem o conselho fiscal. O conselho de administração e o cargo de diretor, ele pode ser até 2 anos pela lei das estatais. E a pessoa ali pode exercer essa função de cargo de diretor ou trabalhar no conselho, ser membro de conselho de administração, ser eleito ali por 3 vezes, no máximo 3 vezes consecutivas, a recondução. Então, lá no Estatuto da Embrapa, ela bota que será 2 anos e repete aqui os 3. Então ela usa tudo que é possível. O Conselho Fiscal é a mesma coisa, usa tudo que é possível. Só temos que nos atentar que o 2 e 2 é igual, mas lá na recondução, o do Conselho Fiscal é um pouco menor. São 2 para o cargo de diretor e membro de Conselho de Administração, 3 reconduções.
Aqui a gente vai falar de uma ação de reparação e 6 anos. É importante só que saibamos que é 6 anos e que cabe essa ação de reparação. Acho importante isso aqui. Consideram-se administradores das estatais os membros do conselho de administração e da diretoria. Então, conselho de administração e diretoria, quem trabalha ali são os administradores. Aqui não é uma coisa muito fácil de gravar, mas eu tentei destacar as diferenças aqui. Na lei das estatais, fala que os membros eles precisam de alguns requisitos. Membros do conselho de administração, diretor, presidente, diretor-geral, diretor-presidente. Então, a DI e o conselho de administração. Eles precisam cumprir algum do um aqui, né, ter experiência profissional, no mínimo. Né? Então, ele vai falar quais que está sendo tratado. E depois tem que ser o 2 e o 3 também. O 2 e o 3 também. Ter formação acadêmica compatível e não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade. Então, beleza, não pode. Tem que ter formação acadêmica compatível e não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade. E desses alternativos é o seguinte: ter experiência profissional, né? Então, de 10 anos em algum lugar, de 4 anos em outro. E de 4 anos em outro. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente tem 10, 4, 4. E aí 10 no setor público ou privado na área de atuação da empresa estatal, ou em área conexa, com a função de direção ali, que ele iria assumir. Isso são 10 anos, né? Então tem que ter esses 10 anos. Seria o maior tempo. E aqui já bem menos, 4 anos, se ele tivesse um cargo de direção ou chefia superior. Esse conceito de chefia superior é aquele cargo de chefia superior, é aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Então, se a pessoa está exercendo um cargo aqui, né, que seja num dos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa, se ela fez 4 anos isso, ela cumpre esse requisito para ser um membro do conselho de administração, desde que tenha lá o diploma e não seja inelegível. Depois a gente tem aqui mais a gente tem esse chefia superior, cargo, comissão, função de confiança das 4 ao superior, do setor público, cargo docente, pesquisador em área de atuação ali da estatal. E a gente tem um outro 4 anos, então 10, 4, 4, o 10 ali é se você estivesse no setor público ou privado, nessa área da estatal, né? Então aqui não fala nem do cargo. E o último aqui de 4 anos é experiência como profissional liberal, atividade direta ou indireta vinculada à área de atuação da estatal, né? Então profissional liberal, atividade direta ou indireta vinculada, também mais tranquilo, 4 anos. Pessoal, aqui tem as competências, né? A gente já vai abordar isso lá no estatuto. Eu vou sacrificar essas, para dar uma olhada depois na específica lá do estatuto. Aqui eu vou deixar, como a gente está nessa sequência de estatal, regulamento das estatais e o próprio estatuto de uma estatal, assim como seu código de conduta, tendo visto o número de questões, a gente também tem que saber medir o nível de profundidade. Não estou dizendo que não deve ser lido, eu já li, só não vou falar muito aqui no vídeo. E também não são muitas, são só 4. É vedada a participação remunerada dos membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos de administração fiscal, da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Essa aqui cai muito em lei de estatais, lei das estatais. O conselho de administração deve ser composto no mínimo por 25% de membros independentes, ou pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários. Então, 25% é o número, no mínimo, membros independentes, conselho de administração. Aqui a gente vai falar do que é um membro independente, lá um conselheiro independente, a gente está dentro do conselho de administração, né, então, falando sobre ele. Aí tem uma parte aqui que eu até botei um X, que ele fala assim, ó, não serão considerados, depois fala que serão considerados. O que a gente tem que saber aqui para não associar, para não errar? Empregados não considerados, tá? Se pro cômputo das vagas lá, né, tiver ocupada pelos conselheiros eleitos pelos empregados, né, não serão considerados. Essas não serão consideradas. O cômputo das vagas destinadas a membros independentes não serão consideradas. Aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados. Os conselheiros eleitos por empregados não serão considerados ali a questão das vagas. Agora, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, aí serão consideradas. Então fiquem atentos. Falou em acionistas minoritários, serão considerados para o cômputo das vagas aos membros independentes do conselho de administração. Se for eleito pelo empregado, não serão considerados. Agora falando da diretoria, vejam que é condição para investidura no cargo de diretoria, a assunção de compromisso com metas e resultados específicos. Deve ser aprovado pelo conselho de administração. Então, olha, a gente está falando de diretoria com algo aqui que deve ser aprovado pelo conselho de administração. Depois, partindo para o comitê de auditoria, ele já fala que é um órgão auxiliar do conselho de administração. Atentem-se nisso. Esses prazos de reunião aqui também são interessantes. O comitê de auditoria deve se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente. A lei aqui fala que o comitê de auditoria vai ser composto de 3 a 5 membros, né? Quando a gente vem no Estatuto da Embrapa, a gente vê que é 3, né, eleitos pelo conselho de administração. Ao menos um membro do comitê de auditoria deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Falando do conselho fiscal, o conselho fiscal contará com pelo menos um membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. E é isso. Finalizamos aqui a parte das estatais. Depois vem alguma coisa de licitação. Vou dar uma olhada bem rápida aqui no que eu posso destacar. Artigo 29. Quando é dispensável a licitação. Esse é muito importante. Então, gravar os valores 100 e 50. 100 mil, obras de serviço de engenharia. 50 mil, outros serviços e compras. 100 mil, engenharia, é o valor máximo que pode chegar para que você tenha a possibilidade de dispensar a licitação.
50 mil para outros serviços e compras, é o valor ali, até onde você pode chegar com a dispensa ali, dispensando, né, considerando a licitação sendo dispensável. Então, ali vai dar aqueles vários casos que a gente considera a licitação dispensável. É importante dar uma lidinha aqui, principalmente no que está destacado em roxo, que daí já nos denota ali do que está tratando. Depois a gente vai perceber que a lei das estatais ela fala de contratação direta, né? Ela não vai falar, acho, de uma inexigibilidade, mas ela fala que da inviabilidade, ela fala então que é contratação direta, né? Ela fala lá em cima que é dispensável, que ela fala da contratação direta, inviabilidade, e bem específico aqui os casos. Então, essa contratação direta aqui seria aquela nossa inexigibilidade da 1433, vamos dizer assim. Então, também é importante dar uma olhadinha, vai estar sempre falando sobre exclusivo, inviabilidade, contratação de serviços técnicos especializados, né? Olha só. E, então, é importante fazer essa associação e dar uma lidinha e entender a diferença ali na lei das estatais, quando ela trata de uma licitação dispensável e de uma licitação direta, como ela fala ali. E ela usa esse termo aqui, ó, quando houver inviabilidade. Conceitos de sobrepreço e superfaturamento sempre caem. As licitações na modalidade de pregão na forma eletrônica deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet. Destaco esse quadro aqui. A gente vai separá-lo por... Ah tá, o que que é, né? Se você resolver, por exemplo, fazer uma aquisição de bem e vai usar o critério de julgamento menor preço, maior desconto, tem que dar pelo menos 5 dias para as pessoas apresentarem as propostas, 5 dias úteis, né? É isso, né? Os procedimentos licitatórios, blá 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 blá. Ó, prazo mínimo, ó, seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas. Então, é disso que a gente está tratando nessa tabela. Já vamos aqui para ela, então. Vamos separar em bens, obras e serviços e licitação geral. Então, bens, obras e serviços, tentem ver essa disposição aí na cabeça de vocês, porque daí talvez facilite nessa ordem crescente do número aqui, ó, da quantidade de dias úteis. Então, a gente vai do menor para o maior, sempre. Então, bens, obras e serviços, licitação geral, são 6 linhas, 2 para cada. Nos dois primeiros, bens, 5 e 10. No obras e serviços, terceiro e quarto, 15 e 30. Veja que é como se fosse assim, vezes 2, né? É o 5 vezes 2, 10. É o 15 vezes 2, 30. Os últimos dois repete. Licitação geral, 45, 45. O que faz ser 5, ou 10, ou 15, ou 30, ou 45, 45? É o critério de julgamento. Quando você está falando lá nas duas primeiras linhas, você sabe que é 5 e 10. E o que vem ali no 5, o que vem, qual é o critério de julgamento do 5, qual é o critério de julgamento do 10? O menor número dessas duplinhas vai ser sempre o menor preço ou maior desconto. Com exceção das duas últimas que vai falar de melhor técnica, combinação e tal, mas daí não tem grilo lá porque é tudo 45. Como que eu vou saber se é 5 ou 10, 15 ou 30? A gente sabe que 15 e 10 é bens, 15 e 30 obras e serviços. Os números menores são relacionados ao menor preço ou maior desconto, os números maiores dessas classes, outras hipóteses. Artigo 42. Conceituação. Conceituação. Tem que saber o que é empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, tarefa, empreitada integral, contratação, contratação. Na 1433 já tinha também, teve, né, repetiu, continuou, manteve diversos desses conceitos. Tanto na 8666, na lei das estatais, e na 1473. É sempre bom dar uma olhada nesses conceitos para não se confundir, principalmente na parte aqui que vai falar de empreitada e contratação, e depois quando fala de projeto executivo, projeto básico. Aqui novamente, ó. Quando que eu faço uma empreitada por preço unitário, quando que eu faço uma empreitada por preço global? Então, aqui no artigo acima, acho que no 42, né? A gente tinha a definição. Ah, o que é uma empreitada por preço unitário? É uma contratação por preço certo de unidades determinadas. Esse é o conceito de empreitada por preço unitário. Quando a gente vai agora para o 43, a gente vê que ele está falando a empreitada por preço unitário nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuem. Então, quando que eu uso, né? Quando que eu uso? Eu. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, ele falava lá: empreitada por preço unitário, contratação por preço certo de unidades determinadas. Né? O que é, né? E aqui é quando, né? Empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. É importante também, então, saber lá o que é cada um e quando usa cada um. É bom dar uma lida aqui e sacar a diferença entre eles, porque qual é a diferença entre, por exemplo, uma contratação por tarefa e uma empreitada por preço unitário? Percebam que elas têm as suas, são relacionadas, né? A gente tem contratação, 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 só não está na ordem, e a gente tem empreitada, empreitada, empreitada. A gente meio que começa assim pelo um preço unitário, né, vamos dizer, depois um global e depois vai pro integral da empreitada. E na contratação, a gente, quando começaria pela tarefa, a gente pode fazer essa associação, né? Semi-integrada e integrada. É uma forma da gente tentar associar ali para não ser confundido. É importante aqui a gente também saber a sequência de fases, que é dita na lei das estatais, aqui para as licitações, sequência de fases, artigo 51. A hipótese aqui de inversão de alguma fase, dê uma olhada, parágrafo 1º de 51. Esse aqui sempre cai nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70%, do menor dos seguintes valores. Qual é o número que a gente tem que saber? 70%. Daí vai falar de uma média de 50% e do valor orçado, valor do orçamento. Salvo, no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase de recurso única, fase recursal única, em regra, fase recursal única, salvo no caso de inversão de fases. Saber o que é pré-qualificação, cadastramento, sistema de reajuste de preços e catálogo eletrônico de padronização. Falando dos contratos,
saber ali que a gente pode ter garantia em calção de dinheiro, seguro garantia e fiança bancária. De que essa garantia não excederá 5%, mas que nos casos de grande vulto pode chegar até 10%. E que a gente tem basicamente um prazo, não excederá 5 anos, com algumas exceções. Artigo 71. Pessoal, aqui na parte de contratos também é importante saber que aqui no artigo 72, os contratos regidos por esta lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes. E aqui para baixo, no artigo 81, a gente tem os contratos celebrados nos regimes previstos no inciso de 1 a 5. Aqui a gente não tem a integrada, terão ali a cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes. Quais os casos, né? Melhor adequação técnica, acréscimo ou diminuição quantitativa, garantia de execução, quiser trocar, modificação do regime de execução, forma de pagamento, vedada antecipação, estabelecer relação. E aqui a gente depois tem aquela parte do 25% e 50% da alteração ali do quantitativo. E aqui é interessante que fala assim, ó, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos aqui no parágrafo 1º, 25% e 50%, salvo no caso de supressão e se for restante de acordo celebrado entre os contratantes. Então, para cima não, para baixo, a gente pode ir até talvez além de 50% se tiver esse acordo celebrado entre os contratantes. Entre os contratantes. As sanções a gente tem advertência, multa e suspensão temporária e impedimento de contratar, não superior a 10 dias para recurso. E o que implicaria aqui a suspensão temporária ou impedimento é condenação definitiva por praticarem por meio doloso ou fraude fiscal, algo relacionado ao tributo, né? Então, se tiver uma condenação definitiva, você já tem automaticamente a pena de suspensão temporária e impedimento de contratar. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação, vejam sempre relacionado com a licitação, demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. Fechou, pessoal? De estatal era isso. A gente vai seguir com a regulamentação dessa lei e depois com o próprio estatuto da Embrapa. Na sequência, a gente entra com código de conduta e, por fim, plano diretor e LGPD. Pessoal, e para quem já quiser ir treinando, o meu intuito era fazer um resumo de todas essas leis, né, todos esses dispositivos normativos, trazer aqui os destaques de uma vez só, mas eu acho que vai ficar muito longo. E depois eu queria deixar para vocês um caderno com questões que eu fiz. Eu vou dividir em partes, talvez algumas aqui sejam mais rápidas de fazer, esse demorou. Mas eu já vou deixar o caderno com vocês, vou deixar um link ali embaixo, um caderno com 60 questões. Fiz naquele estilinho, 60 afirmativas, sobre o que eu acho que pode ser cobrado da gente, de acordo com o que a gente tá vendo aqui nos vídeos. E depois eu também deixo aqui o gabarito comentado, já trago direitinho o que que por que tá certo, de repente eu trago até um pouquinho mais, mas é um breve comentário sobre o porquê de certo e errado ali de cada questão. O que deu pra pegar do CESP eu peguei, mas como é uma legislação específica, muitas questões eu mesmo criei, tá bom? De quem tiver interesse, eu vou deixar o link ali na descrição. Valeu, pessoal. A próxima, então, a gente vem com a regulamentação das estatais. Hoje ficou um pouco longo, mas eu acredito que foram abordados aí os principais tópicos. Talvez não tenha aprofundado em muitos, né, deles, mas daí vocês deem uma olhadinha. Só chamei a atenção de vocês para aquilo que eu acho que é mais importante. Valeu, pessoal. Até a próxima.